Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem era ele, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis meu servo que eu escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o navio, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por gentileza? Então, meus irmãos e irmãs, por que nos revestimos no vermelho nesse 15º sábado comum? Porque hoje, dia 17 de julho, nós celebramos a memória de 40 homens que fizeram da sua vida uma perfeita oblação de amor. Nisso todos saberão que são meus discípulos, diz Jesus, se amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor, também diz Jesus, do que aquele que dá a sua própria vida. Esses homens deram tudo de si. E deram tudo de si para nós aqui no Brasil. Celebramos 40 mártires brasileiros, ou melhor, 40 mártires em prol do Brasil. O bem-aventurado Inácio e seus 39 companheiros. Permita-me começar rememorando a história destes, para a partir deles compreendermos o Evangelho e a liturgia de hoje. Inácio era um jovem de família rica e nasceu na Península Lusitana, em Portugal, e lá, muito cedo, desenvolveu um talento aos estudos, mas aos 22 anos de idade, abdicou a riqueza, abdicou o título de nobreza e decidiu consagrar-se ao Senhor, se tornando um irmão jesuíta. Entrou na companhia de Jesus. Lá, depois do seu noviciado e todo o processo preparatório, discerniu sua vocação ao sacerdócio, estudou filosofia, teologia, ensinou a muitos por causa da sua habilidade intelectual e foi enviado para evangelizar a recém-descoberta terra de Santa Cruz. Ao desembarcar no Brasil, Inácio de Azevedo teve uma especial missão no norte da Bahia. E lá começou a pregar o Evangelho, indo nordeste afora, onde percebeu aquilo que hoje nós sentimos na pele. A messe é grande, mas os operários são poucos. Ou como Dom Valmor fez na canção, tem muita gente precisando escutar o Evangelho. E então pediu para retornar a Portugal, a fim de chamar mais missionários, recrutar mais pessoas que pudessem ajudar a catequizar os nativos de terra brasileira e anunciar o Evangelho aqui no Brasil. Foi então que, após os exercícios espirituais, regressou a Portugal e conseguiu, com a força do seu testemunho, 39 companheiros de missão. E embarcaram de volta ao Brasil. Porém,
na altura das Ilhas Canárias. O navio de mercadores onde estava Inácio de Azevedo e estes 39 missionários foi atacado por um corsário pirata de mercadores franceses que raptaram tudo o que tinha no navio português. E como tinham interesse também em colonizar o Brasil, fizeram com que o navio naufragasse, pouparam a vida dos leigos, vamos assim dizer, mas como os piratas também levavam consigo calvinistas, pessoas da reforma de Calvino, e eram também marcados por esta denominação, não abriram mão da vida dos padres e dos missionários. Tendo poupado os leigos, no dia 15 de julho de 1570, pela manhã eu errei a data, corrijo, 1570, Inácio de Azevedo foi degolado, ele e os seus 39 companheiros foram martirizados e os seus corpos lançados no mar. Morreu por causa de Jesus. Morreram porque tinham fé. Não abriram mão da verdade católica. Não abriram mão deste tesouro, que é muito mais forte do que a vida. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aqui hoje. Em Caeté, Sabará, o limite é tênue. No alto desta montanha, em Minas Gerais, a menor basílica do mundo, podendo falar, Jesus Cristo é o Senhor. Porque homens como Inácio de Azevedo regaram, não só com a sua pregação, mas com o próprio sangue, a fé nesta terra que hoje esqueceu que tem Deus. Hoje o Brasil vive um cristianismo, e nem vou entrar no cristianismo para não falar que eu estou sendo duro demais, vou falar para os de casa. Um catolicismo de fachada. A maior nação católica do mundo é vergonhosamente a que menos professa a fé que diz ter. Porque, meus irmãos e irmãs, não estamos dispostos a viver uma vida inteira por causa de Cristo. Não estamos dispostos a assumir o martírio branco de cada dia. Queremos ainda tirar vantagem em tudo. Queremos ser o centro da atenção. A nossa vida não condiz com a nossa ação e me entristece, até aqui no santuário. Gente que fica querendo dar jeitinho para conseguir o que quer, para fazer o que acha que deve, e não entende o lugar que ocupa e o lugar que visita. Vergonhosamente tenho que falar isso. Todo final de semana nós temos tumulto na portaria de gente que se diz católica, que quer vir ao santuário, mas não entendeu ainda que estamos em pandemia, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, que temos uma regra a ser cumprida, não porque temos prazer em falar assim, volta para casa, mas porque temos que zelar pela vida, e para manter distância, para ter o número, vamos dizer assim, permitido de pessoas, nós precisamos de agendamento. Estou dando este exemplo, mas nós podemos ir em tantas outras esferas, onde nós cristãos vergonhosamente nos deixamos corromper. Seja para tirar vantagem na política, na economia, no nosso trabalho, e não somos capazes de ser coerentes ao evangelho que dissemos crer. Ser de nosso Senhor Jesus Cristo é ter a coragem de morrer para si mesmo. Cristão que vive atrás de milagre, nada mais é, me desculpe a franqueza, do que uma pessoa que não entendeu quem é Jesus. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas quando segue Jesus, Ele nos dá um imperativo. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Não tem como, meus irmãos, sermos autênticos cristãos se não estivermos dispostos a dar a nossa vida por aquele que nos deu, por aquele que nos deu a própria vida. E é isso que o Evangelho de hoje nos apresenta. Porque Jesus incomoda as estruturas de uma sociedade que não está aberta ao Evangelho. Diante da pregação de Jesus, algumas pessoas ficaram escandalizadas. Os judeus ficaram irados, como eu até partilhava com o Fábio hoje pela manhã, porque não pode, esse homem não pode ser o que ele diz ser. E fizeram um plano para matar Jesus. Quantas vezes nós assim, né? Vemos isso veladamente. Jesus não entra mais nas casas de justiça, nos tribunais. Jesus não pode entrar mais nas escolas. Jesus não pode entrar mais na sociedade, porque Jesus incomoda. Jesus nem está podendo entrar mais nas famílias, porque se Jesus entra na família, eu vou ter que abrir mão dos meus caprichos, dos meus desejos, eu vou ter que abraçar uma cruz, vou ter que amar o meu filho para valer, vou ter que dar do meu tempo para minha esposa, vou ter que ter atenção para com meu marido. Parece que Jesus precisa ser aniquilado no nosso meio. E por que isso? Porque Jesus veio para nos dar esta paz inquieta. Esta paz que incomodou o coração de Inácio. E esta mesma paz que incomodou o coração daqueles 39 jovens, fez com que eles optassem aquilo que nós tanto fugimos, optassem a morte para esse mundo, para não perderem a comunhão com Deus. Quem de nós estaríamos dispostos hoje a fazer esta mesma escolha por amor? Confesso com muita vergonha para vocês, mesmo sendo padre já há 7 meses, eu não sei se eu estaria pronto para o martírio. Porque o martírio branco de cada dia, tem hora que eu fujo dele. E quando eu prego, me desculpe a franqueza, eu não estou pregando primeiro para vocês, estou pregando primeiro para mim, para ver se eu, padre, me converto e tomo consciência da missão que a mim foi confiada. E os que quiserem vir comigo, sejam bem-vindos. Porque, meu irmão e minha irmã, se a gente não souber olhar para Jesus e apaixonar-se por Ele, nós nunca conseguiríamos ser verdadeiramente alteres Christi, outros Cristos, como Cristo neste mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, este é o desafio que nós somos chamados a viver como cristãos. Encontrar Jesus em tudo o que fazemos. E aqui eu quero terminar esta homilia indo para um outro ponto do Evangelho. Vejam, os judeus tramaram um plano para matar Jesus. Jesus deu meia volta, foi por outro lado e continuou fazendo aquilo que precisava ser feito. E olhando para Jesus, Mateus conseguiu ver algo que nós cristãos católicos, e agora novamente eu vou falar para nós católicos, temos muita dificuldade de percorrer as páginas da Sagrada Escritura e encontrar-se com uma pessoa que está viva com Jesus. Nós católicos não cremos na Sagrada Escritura como um livro meramente assim, de história, um livro científico. Não, não. Nós vamos à Sagrada Escritura para encontrar uma pessoa. Nós vamos à Escritura para encontrar Jesus. E se a gente não conhece Jesus, a gente não acha, né? Se eu pedisse para vocês aqui agora, que estão aqui, vão até a Luzia e peça para que ela venha aqui, por favor. Talvez um ou outro saberia me dizer quem é a Luzia porque leu no crachá. Mas se eu virasse para Gorete e falasse assim: Gorete,
vai até a Luzia, por gentileza, e chama ela até aqui. No instantinho a Luzia chegava, porque a Gorete não só ouviu dizer quem é a Luzia, ela conhece a Luzia. Então pode encontrar a Luzia onde a Luzia estiver. Luzia, para quem não sabe, é a nossa bombeira civil que tanto nos ajuda aqui na Serra, com muito carinho. Aqui aproveito publicamente em rede nacional, agradeço a essas pessoas, aos bombeiros, voluntários, músicos, funcionários, que têm sido nosso braço para acolher os peregrinos e evangelizar. Por que eu estou falando disso? Se a gente não conhece Jesus, não adianta ir para a Sagrada Escritura, porque nós vamos achar na Sagrada Escritura erros humanos, erros históricos, erros biográficos, vamos achar na Escritura crimes, vamos achar na Escritura tudo, menos a salvação, porque ainda não conhecemos Jesus de fato. O critério para ir à Escritura é primeiro ter conhecido Jesus. E quando a gente conhece Jesus, aí sim, a gente acha Jesus onde Ele está. Como Mateus olhou para a profecia de Isaías e diz, não era de um servo qualquer, não era de um estranho. Isso aí que o profeta está dizendo é dele, o Cristo, que os judeus rejeitaram, que os pagãos acolheram e que se fez oferta por nós. E aí nós podemos entender a primeira leitura, onde Deus diz assim, eu preciso ir para o ano ímpar, né, Gorete? A primeira leitura onde Deus diz assim, aquela noite foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Esta noite em honra do Senhor deve ser observada por todos os filhos de Israel, em todas as suas gerações. Esta noite que aqui está falando no Êxodo, claramente e literalmente, é a noite onde Deus ficou acordado. Claro, Deus não dorme, é uma metáfora, né? Porque durante a noite o Espírito de Deus passou na terra do Egito, feriu de morte os filhos, todos os primogênitos que não tinham o sangue do cordeiro na porta, e assim libertou o povo que era dele da opressão do faraó. Mas vejam, se eu não conheço Jesus, eu vou olhar para esta página do Êxodo, me encantar e falar assim, bonito, foi lá no passado, quando Moisés ainda era um senhorzinho de 80 anos e fez tudo isso. Mas quando eu conheço Jesus, Fábio, por gentileza, me dá um mi maior. Quando a gente conhece Jesus, a gente pode com toda a igreja olhar para este versículo e cantar assim, ó noite de alegria verdadeira, que reúne novamente o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que reúne novamente o céu e a terra inteira. Veja, toda a Escritura diz de Jesus. A noite da libertação não era nada diante da noite verdadeira, onde Deus ficou acordado na mansão dos mortos e ressurgiu triunfante para levar consigo a multidão daqueles que o amam. Não mais libertou um povo de um outro povo, mas agora libertou os que eram seus da morte para uma vida definitiva. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, fazer essa experiência pascal, porque Ele está vivo no meio de nós, é deixar-se encantar com o Cristo, ao ponto de reconhecê-lo nas Sagradas Escrituras, ao partir do pão, no pobre, no outro, nas circunstâncias da nossa vida. E quanto mais o reconhecermos, mais nos apaixonarmos, para também nós vivermos um testemunho
concreto. Como viveu Inácio de Azevedo, como viveu seus 39 companheiros, como viveu a Virgem Maria, como ele espera que viva o Padre Felipe, a Gorete, a Luzia, a Sara, o Fábio, você. Este é o nosso compromisso. Encontrar-se com Cristo, que se dá a nós na Escritura, que se dá a nós nos sacramentos, que se dá a nós nos pobres, que se dá a nós dentro da nossa casa. Sermos dispostos a abrir mão, num martírio de cada dia, da nossa própria vontade, para, assumindo para valer a nossa cruz, fazermos a experiência da verdadeira libertação. Não uma libertação social que finda com a morte nesse mundo, mas a libertação de tudo aquilo que nos rouba a alegria de ser filho e filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. Juntos responderemos.